nas primeiras luzes da Galileia, um convite ressoou, mudando destinos para sempre. Jesus, caminhando pela praia, viu Simão, um pescador simples, lançando suas redes com a esperança de um novo dia. Mas o convite que ele recebeu não era para uma pesca comum. Vem, segue-me. Naquele instante, Simão, que se tornaria Pedro, deixou tudo para trás. As redes, o barco, uma vida inteira de certezas, trocadas por uma promessa que mal conseguia compreender. Observando de longe, estava João, o discípulo amado, sentindo o mesmo chamado em seu coração, um eco que o atraía para perto daquele mestre enigmático. E então surge Maria Madalena. Sua presença não era de uma seguidora comum, mas de alguém cuja vida foi radicalmente transformada. Nela vemos o poder do perdão, a beleza da redenção. O passado sombrio se dissipou, dando lugar a uma devoção pura e inabalável. O chamado de Jesus não era apenas para homens fortes e pescadores experientes, era para todos, para o impulsivo Pedro, para o contemplativo João, para a resgatada Maria Madalena. Era um convite para deixar as redes do passado e se lançar no mar de um novo propósito, guiado por uma luz que começava a brilhar intensamente. Juntos, eles formaram o núcleo de um movimento que ecoaria, através dos séculos, o início de uma jornada de fé, dúvida e amor incondicional, testemunhando em primeira mão a história que mudaria o mundo. Eles não sabiam o que o futuro reservava, as provações e as glórias. Sabiam apenas que precisavam seguir aquela voz. A jornada de Jesus e seus discípulos se desdobrava pelas estradas poeirentas da Galileia, em direção a Jerusalém. Cada passo era uma lição, cada parada um milagre. Jesus não apenas falava sobre o reino de Deus, ele o demonstrava com poder e compaixão. Vimos cegos recuperando a visão, não apenas física, mas espiritual. Vimos paralíticos se levantando e andando, um símbolo da libertação que ele oferecia a todos. Mas o mais importante era ver a transformação nos rostos daqueles que o seguiam. Em Pedro, a fé impulsiva se aprofundava, mesmo em meio às suas dúvidas. Em João, a compreensão do amor divino se expandia a cada palavra do Mestre. Em Maria Madalena, a gratidão se tornava um serviço incansável. As multidões se reuniam, famintas por esperança, e Jesus lhes dava o pão da vida. Suas parábolas eram sementes lançadas em terrenos diversos, algumas caindo em solo fértil, outras entre espinhos. Ele falava de um pai amoroso, de um perdão sem limites e de uma justiça que defendia os oprimidos. Cada milagre não era um espetáculo, mas um sinal, um vislumbre da realidade do céu. Na terra, a jornada para Jerusalém não era apenas geográfica. Era uma subida espiritual, uma preparação para o clímax da sua missão. Os discípulos, com os olhos fixos em Jesus, sentiam sua fé crescer, mesmo sem entender completamente o sacrifício que estava por vir. Eles estavam sendo moldados, preparados para serem as colunas de uma nova comunidade, fundada no amor e no serviço, que aprendiam a cada dia, na quietude de uma noite em Jerusalém. A tensão era quase palpável. Em uma sala simples, iluminada pela dança das chamas de velas, Jesus reuniu os seus amigos mais próximos para uma última refeição. A última ceia não foi um adeus triste, mas um ato profundo de amor e aliança. O ambiente era íntimo, cada sombra e cada luz revelando as emoções nos rostos dos discípulos. Vemos o amor profundo de Jesus ao partir o pão, dizendo: "Este é o meu corpo", e ao servir o vinho: "Este é o meu sangue". Era uma promessa, um pacto eterno. Ao mesmo tempo, a tensão pairava no ar. A traição fora anunciada e a confusão se espalhou entre eles. O olhar de Judas, desviado,
contrastava com a devoção nos olhos de João, que se reclinava sobre o peito de Jesus, buscando consolo e segurança. Pedro, sempre impetuoso, prometia lealdade até a morte, sem saber da aprovação que o aguardava. Jesus, com uma calma divina, lavou os pés de cada um, ensinando a maior de todas as lições, que o verdadeiro poder está no serviço humilde. Naquela sala, amor e dor se entrelaçaram. A comunidade que ele formou estava prestes a ser testada de forma inimaginável. A luz das velas projetava longas sombras, pronunciando a escuridão que se aproximava, mas também simbolizando a luz da esperança que nem mesmo a morte poderia apagar. A última ceia foi o testamento de Jesus, um legado de amor sacrificial, deixado para aqueles que ele amou até o fim. Após a ceia, a noite se aprofundou e o ar ficou frio. Jesus levou seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para o Monte das Oliveiras, um lugar familiar de oração. Mas esta noite era diferente. Um peso esmagador pairava sobre ele, enquanto seus amigos, exaustos, lutavam contra o sono. Jesus se afastou para orar sozinho. Ali subiu o céu estrelado. Em meio às oliveiras antigas, ele travou sua batalha mais intensa. A cena é de uma agonia profunda e uma entrega absoluta. Vemos a humanidade de Jesus em sua plenitude, a angústia de sua alma, expressa em sua or, que se tornava como gotas de sangue. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Era o clamor de um filho diante de um sofrimento inimaginável, mas em seguida, a decisão que selaria o destino da humanidade. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Era a submissão total à vontade do Pai, um ato de amor e obediência que transcendia qualquer compreensão humana. O clima era de silêncio, quebrado apenas pelo som do vento e pela oração fervorosa de Jesus. Ele não estava apenas se preparando para a dor física, mas assumindo o peso dos pecados do mundo. Foi um momento de decisão solitária, de entrega total, onde o Filho de Deus escolheu o caminho do sacrifício por amor a nós. O Monte das Oliveiras se tornou o altar de sua vontade, o ponto de virada onde a salvação foi confirmada. Antes mesmo da cruz, a escuridão da noite deu lugar à brutalidade da manhã. No Gólgota, o lugar da caveira, o céu parecia pesar sobre a terra, enquanto Jesus era erguido na cruz. A cena não é de espetáculo, mas de uma reverência dolorosa. O barulho da multidão se dissipa, e o foco se volta para os rostos que testemunhavam o sacrifício. Aos pés da cruz, Maria Madalena chorava inconsolavelmente. Suas lágrimas não eram apenas de tristeza, mas de um amor profundo por aquele que havia resgatado e lhe dado uma nova vida. Cada gota era uma memória, uma gratidão, uma dor lancinante. Ao seu lado, João, o discípulo amado, o único dos 12 que permaneceu ali. Ele não fugiu. Sua presença era um ato de lealdade silenciosa, oferecendo apoio a Maria, mãe de Jesus, cumprindo a última vontade de seu mestre. Seu rosto expressava uma dor contida, uma tentativa de ser forte em meio ao caos. E de longe, escondido na multidão, estava Pedro. Seu olhar era de um arrependimento devastador. A lembrança de suas negações, do canto do galo, o assombrava. Ele observava de longe, o coração partido pela culpa e pela dor de ter falhado com seu Senhor. No Gólgota, vemos diferentes facetas do amor e da fraqueza humana. Diante do sacrifício divino, o choro de Maria, a lealdade de João e o arrependimento de Pedro. Todos unidos pela mesma dor, testemunhando o maior ato de amor da história. A madrugada do terceiro dia rompeu, fria e silenciosa. A esperança parecia ter morrido na cruz e sido selada no túmulo. Maria Madalena e outras mulheres
Caminhavam em luto, carregando especiarias para ungir um corpo que já não estava lá. Mas ao chegarem, a cena que encontraram desafiou toda a lógica. A pedra pesada que selava a entrada do sepulcro havia sido removida, o túmulo estava vazio. A confusão e o medo inicial deram lugar a uma pergunta que ecoava em seus corações. O que aconteceu? E então, em meio à incerteza, a glória se manifestou. Jesus apareceu, não como um fantasma ou uma memória, mas vivo, resplandecente, em uma luz gloriosa. Seu primeiro chamado foi para Maria. Ao ouvir seu nome, Maria, o reconhecimento inundou sua alma. O luto se transformou em alegria estonteante. A surpresa em adoração pura. O Mestre não estava morto. Ele havia vencido a morte. A ressurreição não foi um evento secreto, mas a explosão de uma nova criação era a prova de que tudo o que Jesus disse era verdade. A escuridão da crucificação foi engolida pela luz da manhã da Páscoa. O túmulo vazio não era um sinal de roubo, mas o berço da esperança cristã. A alegria contagiante daquele primeiro encontro se espalharia como fogo, acendendo a fé dos discípulos e transformando um grupo de seguidores assustados nos corajosos proclamadores do Evangelho. A morte perdeu seu poder. O amor venceu. Após a glória da ressurreição, Jesus procurou restaurar o que havia sido quebrado. O cenário agora é a familiar margem do Mar da Galileia. O mesmo lugar onde o chamado começou. O cheiro de peixe assando na brasa uma fogueira acolhedora. Ao amanhecer, Pedro e os outros discípulos, que haviam voltado à sua antiga vida de pescadores, são surpreendidos pela presença de Jesus. Na praia, o encontro é especialmente significativo para Pedro. O peso de sua negação ainda o assombrava. A fogueira na praia ecoava a fogueira no pátio, onde ele negara conhecer Jesus. Mas desta vez, o fogo não era de julgamento, mas de restauração. Jesus não o confronta com raiva ou acusação. Em vez disso, com uma ternura infinita, ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas? Cada pergunta era uma oportunidade para Pedro reafirmar seu amor, curando cada uma de suas negações. A dor na voz de Pedro ao responder pela 3ª vez revela a profundidade de seu arrependimento, mas também a sinceridade de seu amor. E a cada resposta, Jesus lhe confia uma missão. Apacenta minhas ovelhas não era uma punição, mas uma reafirmação de seu chamado. A cena é um retrato poderoso da graça. Mostra que nossas falhas não são o fim da história. O amor de Jesus é um amor que restaura, que perdoa e que nos dá um novo propósito. A reconciliação à beira-mar selou o futuro de Pedro como líder da igreja, não baseado em sua própria força, mas no poder do perdão e do amor restaurador de Cristo. A jornada terrena de Jesus chega ao seu clímax. Vemos ele não mais caminhando pelas estradas poeirentas, mas glorificado, envolto em uma luz celestial que irradia paz e poder. Ele está prestes a ascender aos céus. Mas antes, ele deixa uma missão final para seus seguidores. Seus olhos encontram os de Pedro. Agora não mais o pescador impulsivo e assustado, mas um líder restaurado, pronto para proclamar a esperança que o transformou. Ele olha para João, cujo coração agora transborda com a revelação do amor divino, pronto para escrever sobre o que viu e ouviu. E ele olha para Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, cuja vida é um testemunho vivo do poder redentor do Evangelho. Eles não estão mais sozinhos, ou com medo. Estão cheios do Espírito Santo, capacitados para levar a mensagem de Jesus a todos os cantos da terra. A missão deles é clara: proclamar a esperança, compartilhar o perdão e viver o amor que aprenderam com o Mestre. Eles são o início de um movimento que continua até hoje. Uma corrente de fé passada de geração em geração.
e a mensagem central, o que ecoa desde o chamado na Galileia até a glória da ascensão.